Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Mas e aquela história de que... Eu tô perguntando, tá? Opa! Eu Tô aqui pra isso. Eu tô tirando dúvida, exatamente. Não é comum você ouvir, por exemplo, no contexto de que Israel permite a entrada de palestinos para trabalharem, de várias pessoas ali da região, inclusive, terem propriedades, morarem lá dentro, até mesmo representantes no parlamento não serem 100% judeus, então não seriam Estado étnicos. Porque aquele consenso de cidade pluralista e secular ainda assim seria uma das marcas do Estado de Israel. Veja, nós temos que separar as coisas, não é? Dentro de Israel, existe aqueles que são chamados de árabes israelenses. Quem são os árabes israelenses? São os palestinos que continuaram a viver em Israel depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense de 49. 21% da população de Israel é de árabes israelenses, palestinos que vivem nas fronteiras de Israel. Mas este grupo étnico não tem os mesmos direitos dos judeus. Eles até têm o direito de votar e serem votados, mas há um conjunto de 65 leis discriminatórias. Para fazer uma comparação, existe uma legislação Jim Crow contra os árabes israelenses. 21% da população de Israel é de árabes israelenses e eles têm só 3% das terras. A leis, eu vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu sou judeu, mas a minha família veio da Polônia. Se minha família veio da região que hoje se chama de Palestina, ela veio há centenas de anos atrás. Eu moro no Brasil. Vamos supor que você seja palestino e que seu avô tenha saído de Yafa, ali do lado de Tel Aviv. Em função da Primeira Guerra Árabe-Israelense, teu avô fugiu para o Brasil. Você conhece, teu avô era da Palestina. Meu avô, meu bisavô, meu tataravô, meu tataravô, são todos europeus. Se eu quiser ir para Israel, bom, hoje, em função das minhas posições, talvez Israel não deixasse, mas normalmente, se eu, como judeu, fosse para Israel, no qual nenhum ancestral registrado meu jamais viveu, em uma semana eu viraria cidadão israelense. Tá. E você, como neto de alguém que saiu dali do que hoje é Israel, você não pode visitar nem a passeio. Nem a passeio. Quer outra regra? Israel, ao contrário do que muitos pensam, ele é uma forma aveludada de teocracia. Ele é um Estado judeu, declarado como Estado judeu legalmente em 2018. É um Estado de supremacia judaica formalmente. O que é a supremacia judaica? Supremacia judaica quer dizer que esse Estado é obrigatoriamente dirigido por judeus. Que esse Estado, obrigatoriamente, coloca acima de qualquer coisa a autodeterminação dos judeus. Exatamente como aconteceu nos Estados Unidos. O que era o Estado de supremacia racial branca nos Estados Unidos? Não eliminava os negros, segregava. Dizia, os brancos têm determinados direitos e os negros terão menos direitos. Formalmente, os negros podiam até votar, mas na prática não conseguiam se registrar para votar. Formalmente, os negros tinham direito à propriedade, mas que negro tinha propriedades nos Estados Unidos? Formalmente, os negros deveriam ter acesso pela Constituição americana a empregos tal e qual os brancos, mas isso não acontecia. Isso é um Estado de supremacia, um Estado de segregação. Para fazer a comparação, leis Jim Crow contra os palestinos. E por que o Estado de Israel ainda é povoado por várias etnias que não são apenas os israelenses? Qual é a alternativa que os árabes israelenses teriam? Nenhuma, né? Nenhuma. Porque a alternativa seria sair do país e ir embora.
Só que ir embora não é legal também. Ué, você vai abandonar seu próprio país, sua própria terra, seus negócios, sua vida? Uhum. Isso não é uma alternativa. Isso é exatamente o que o colonialismo sionista busca. Ou vocês se submetem à segregação ou saiam do país. Para onde vão os árabes israelenses? Para os territórios palestinos ocupados, onde não há direitos algum? De acordo com muitas organizações internacionais, o Estado de Israel é um regime de apartheid. Novamente, essa expressão vem da África do Sul, do apartheid. Você deve conhecer bem essa história da África do Sul. Na África do Sul também havia um regime segregacionista. Aliás, as leis do apartheid na África do Sul, elas foram estabelecidas no mesmo ano em que foi fundado o Estado de Israel, em 1948. Israel é um apartheid porque os judeus, formalmente, têm todos os direitos reconhecidos. Eu estou dizendo formalmente porque entre os judeus há racismo. Os judeus têm muitas origens. Os judeus Askenazi são a elite de Israel. Judeus brancos que nem eu. Europeus. Euro-judeus. Esses são a elite do país. Tá. Aí você tem os judeus Mihazim, os judeus orientais, que são aqueles judeus cuja origem primeira é os judeus sefarditas, que eram aqueles judeus que viviam na Península Ibérica até o final do século XV. Silvio Santos era sefardita, né? Isso, Tá. Silvio Santos era sefardita. Então são aqueles judeus que foram expulsos da Península Ibérica, da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496. Boa parte desses judeus sefarditas, eles foram para a África, foram viver no que hoje são os territórios árabes. Quando Israel é formado, em seguida Israel amplia sua colonização para 79% da Palestina, e depois da Guerra dos 6 Dias conquista toda a Palestina, os países árabes reagem, expulsando os judeus que viviam nesses países. Então, os Mihazim são, em grande medida, judeus que emigraram destes países árabes. Por isso que eles são a base eleitoral tradicional dos partidos mais extremistas de Israel. Porque como esses judeus Mihazim, ou seus antepassados, foram expulsos dos países árabes, eles têm mais bronca do mundo muçulmano, eles têm mais bronca dos palestinos e votam em gente como Netanyahu e até gente pior. Né? Então, mas esses judeus Mihazim, eles já não são judeus brancos, eles são judeus dos países árabes, eles já não são iguais à elite, eles não têm as mesmas oportunidades, eles não têm as mesmas posições na sociedade, né? Eles são um andar abaixo, embora eles tenham formalmente os mesmos direitos da elite euro-judaica. E você tem um terceiro grupo de judeus minoritário, que são os judeus etíopes, que são judeus negros retintos, né? Que são Beta Israel, o nome da comunidade negra da Etiópia, que preconceituosamente em Israel eles são chamados, Júnior, de Falasha. Falasha é uma palavra em hebraico para os estranhos. São judeus negros. Esses, vida infernal. Claro que você tem uma outra exceção que a propaganda israelense mostra, um outro judeu negro que foi para as Forças Armadas, que se formou na universidade, mas eu estive em Israel fazendo matérias, eu fui a uma praça onde estavam esses judeus negros que lembra a Cracolândia, aqui em São Paulo. Caraca. E a situação era tenebrosa, tenebrosa. Mas, formalmente, esses judeus negros têm os mesmos direitos. Aceita tudo, né? As leis israelenses determinam direitos iguais para todos os judeus. Aí você tem um segundo grupo em Israel, que são os árabes israelenses. Esses têm menos direitos do que os judeus. Como eu disse, é um conjunto de 65 leis que discriminam, que segregam direitos entre os judeus e os árabes israelenses. E você tem um terceiro grupo, que são os palestinos dos territórios ocupados. Como é que se compõe Israel? Israel tem uma população de 7.1, 7.2 milhões de judeus. Esses têm direitos iguais. Você tem cerca de 2 milhões e pouquinho de árabes israelenses. E você tem 5 milhões de palestinos nos territórios ocupados. Esses 5 milhões de palestinos nos territórios ocupados não têm direito nenhum. Nem de votar, nem de ser votado, nem a saúde, nem a educação.
Basta ver o filme que ganhou o Oscar. E olha que o Oscar tem uma forte presença judaica, né? Sim. O No Other Land, que eu recomendo a todo mundo que estiver nos assistindo aqui, para aquela câmera que eu olho. Pode falar pra essa aqui. Para todo mundo que estiver assistindo, assistam No Other Land, que é o filme, o documentário que ganhou o Oscar, e ele mostra com muito cuidado, com muita poesia, com muita realidade, a vida dos palestinos nos territórios ocupados. Não tem direito nem a ter casa, não tem direito a ter uma vida. Então, essas 5 milhões de pessoas vivem sem direitos alguns. Por isso que é um regime de apartheid, ou seja, um regime de segregação. É um Estado formalmente étnico desde 2018, sempre foi um Estado étnico, mas assumiu formalmente isso em 2018, e é um Estado teocrático, porque ele tem uma religião oficial. Ah, mas aí já é esperado, né? Tem países muçulmanos também tem. Tem os países muçulmanos que têm uma religião oficial, eles não são regimes de segregação étnica. Claro. O único Estado no Oriente Médio que combina segregação étnica com teocracia é Israel. Vou te dar um exemplo prático. Os casamentos em Israel, obrigatoriamente, têm que acontecer através do rabinato. Não existe casamento civil em Israel. Se você tem uma religião que não é a judaica, você tem que pedir autorização para o rabinato para casar na sua religião. E se você não tiver nenhuma religião, você não consegue casar em Israel. Você precisa casar no exterior e pedir e tentar validar na justiça o teu casamento. Porque não existe casamento civil, só existe casamento religioso. Quer um outro exemplo para mostrar discriminação? Vamos supor que você é um palestino que mora num território ocupado, na Cisjordânia. Mas você se apaixona por uma árabe israelense, uma palestina que vive em Israel, que tem cidadania israelense. Vocês não podem se casar. Você não pode sair do território ocupado e se casar com uma árabe israelense. A árabe israelense, se ela for ao território ocupado e casar com você, ela perde a cidadania israelense. Entendi. Se vocês tiverem um filho, esse filho não é automaticamente israelense. Se esse filho nascer fora de Israel. Se nascer no território ocupado, ele não é israelense. Mesmo que a mãe seja uma árabe israelense, ou seja, uma mulher palestina de nacionalidade israelense. O que normalmente casais desse tipo fazem? Vão viver no exterior. Porque eles não conseguem viver juntos dentro de Israel. Então, é um sistema desse tipo.